Amém? Vamos lendo 3 todos juntos aqui no telão? 1, 2, 3. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e veja. Foram e viram onde morava. Tal coisa ele tinha, e era já quase a hora 10. Aplaudo o Senhor por essa palavra, por esse assento. Quero pedir perdão para os irmãos. Nós teríamos um resfriado, na verdade ele nos pegou, e o pulmãozinho não está muito. Também que eu nunca fui fumante na vida, senão não sei o que seria de mim hoje. Mas vamos meditar juntos. Deixe sua Bíblia aberta no Evangelho, segundo escreveu João mesmo. Nós não vamos sair desse texto. É uma passagem conhecida, mas que às vezes passa desapercebido. Essa conversa de João Batista, não era o discípulo, com seus discípulos, logo depois do batismo do Senhor. Se nós voltamos alguns poucos versículos, aqui no verso de número 29, a Bíblia está narrando o batismo do Senhor. E o ministério de João Batista, ele teve início antes do ministério de Jesus. Quando Jesus se levantou para efetivamente fazer aquilo a que o Pai o havia enviado, João já estava pregando, João já estava batizando na Galileia. Né? Eu agradeci por essa oportunidade. Louvado seja Deus por essa oportunidade, irmão. Agradeci. Vou agradecer de novo, então. Deus abençoe pastor Marcos, pastor Fábio, a igreja, meus filhos. Como? Estou com essa mania de falar as coisas e perguntar depois se eu falei. Isso aí, daqui para frente, é só para baixo. Agora que eu descobri que estou com 46 anos, vai só melhorar. Na dúvida, louvado seja Deus por sua vida. Né? E é sempre uma honra estar com os irmãos. Estivemos aqui ontem, como eu disse, foi cansativo, mas que bênção. E hoje nós vamos falar um pouquinho do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Então, estava tendo um diálogo de João Batista com os seus discípulos. Quando Jesus chega perto do rio para ser batizado, João tem uma conversa com ele. Antes dessa conversa, no meio da multidão, João diz: está vindo aí o Cordeiro de Deus. E talvez João tenha entendido que seu ministério tenha terminado ali. É certo que a Bíblia nos revela que depois de preso, João ele mandou seus discípulos para conversar com o Senhor, porque a dúvida, o medo, a preocupação de João não era morrer, era deixar em aberto aquilo que Deus tinha entregado nas suas mãos, era não ter cumprido aquilo para o qual ele foi chamado. Então ele não pediu ajuda para fugir, ele só falou assim: vai lá e pergunta para o Senhor se era ele ou se tem que aguardar outro. E aí Jesus mandou a resposta, que nós também conhecemos, né? Volta lá, fala para João que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados andam. Então João descansou e o que era a morte para quem já estava salvo em Cristo? Mas antes disso, a Bíblia nos diz que quando João, no verso de número 35, deixa lá, por favor, no dia seguinte ao batismo, Jesus estava andando por ali, então João falou para os seus discípulos: olha lá o Cordeiro de Deus. Fiquei imaginando essa visão de João, olhando e falando: olha, ele que vai me salvar, não sei como vai ser, eu acho que vai ser terrível. Imagina a alegria, irmão, de você esperar toda a sua vida por alguém, por algo, e de repente você está diante dessa concretização. Então, João falou de um jeito tão carinhoso e tão certeiro que os seus discípulos quiseram conhecer de perto quem era Jesus. Então, eles começaram a seguir o Senhor, e o Senhor perguntou para eles: o que vocês querem? Eles poderiam ter respondido muitas coisas, não é? E eles perguntaram assim: Senhor, Rabi, onde o Senhor vive? Onde o Senhor está hospedado? Diz outra
tradução. Mas essa pergunta não é uma pergunta, é uma pergunta meio que subliminar. O que eles queriam saber, na verdade, era como estava a vida do Senhor, como estava o seu ministério, como que ele tocava, como que ele fazia, como que era. É uma dúvida, irmãos, que nós também temos. Será que Jesus dormia? Será que Jesus usava o banheiro? Será que ele desse uma topada numa pedra, o dedão doía? Será que o joelho ficava cansado? Porque às vezes, por muitas vezes, nós nos esquecemos que Jesus era 100% homem. Eu penso que às vezes a Canela fala para o discípulo, bora parar aqui. Porque estou cansado, suado, estou com fome. E esses discípulos, quando eles perguntam, Senhor, onde o Senhor está hospedado? Jesus lhes responde, né? Venham ver. O Evangelho de João, ele tem por muitas vezes um questionamento, uma pergunta, um convite. Siga-me. Muitas vezes, em muitos textos. Tá bom? Então, nessa noite, o tema da ministração é venham e vejam. A mesma resposta que o Senhor deu aos discípulos de João, que parecia ser uma pergunta tão simples, mas na verdade era uma pergunta muito profunda e a resposta ainda mais profunda. Porque Jesus levou eles a uma casa simples, mas a Bíblia diz, no verso de número 39, e ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. Eles passaram então agora o dia inteiro com o Senhor. A casa que Jesus estava não precisava de um dia inteiro para conhecer, porque certamente não era assim tão grande. Então eu entendo, através das Escrituras, que eles compartilharam uma refeição com o Senhor, que eles conversaram com o Senhor, que eles fizeram outras perguntas que o evangelista não registrou aqui, que nós vamos ter que perguntar lá no céu, porque a Bíblia diz que eles passaram o dia inteiro com o Senhor. O que era uma dúvida momentânea, aquela pergunta que trouxe uma resposta tão rasa, aonde você mora? Vem aqui ver. Onde você congrega? Aqui, ó, vem cá ver. Virou uma resposta, na verdade, profunda. Virou uma resposta que trouxe intimidade, que trouxe proximidade, que trouxe discipulado. Amém? Eles foram e viram, passaram aquele dia com ele. Esse ir e ver marcou o início de uma jornada que transformaria uma vida inteira de discipulado. Esse episódio revela uma das chaves do Evangelho de João. A fé não é apenas uma ideia. A fé é um compromisso. A fé é sair de onde está e ir até o Senhor. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, nós, nesse capítulo, temos 3 parábolas. Uma parábola de uma dracma perdida, de uma ovelha perdida e de um filho. A dracma foi procurada diligentemente pela mulher. A ovelha também foi procurada pelo pastor. Mas o filho, o pai esperou. Então nós precisamos sair do nosso cantinho de acomodação e ir até onde Jesus está. Não adianta ficar em casa fazendo birra e esperando. Enquanto não chegar o convite, eu não vou. Então é você que não vai ver. Isso é um problema seu e não meu. O Evangelho de João e essa resposta de Jesus é um convite claro para mim e para você. Eu quero saber o que Jesus anda fazendo na vida do povo. Eu quero saber, eu quero caminhar com ele, observar como ele faz para aprender e fazer igual. Talvez naquela tarde chegou alguém aflito e foi a oportunidade que eles tiveram de ver Jesus impondo a mão sobre a cabeça de alguém. Talvez naquela tarde Jesus aconselhou um dos seus discípulos, um dos seus amigos, e eles falaram, nossa, é assim que ele fala? Mas ele está tão calmo diante desse problema. É porque de longe, irmão, a gente tem só uma ideia. Ou então a gente fica igual Jó, conhecendo só de ouvir falar e repetindo os testemunhos das outras pessoas. Olha, eu ouvi dizer que ali numa igreja, uma irmã com câncer, Deus curou. Olha, lá em outra igreja, veio uma irmã que estava precisando de uma porta de emprego e Deus abriu. Olha, lá no outro lado, o irmão precisava da ajuda de Deus para que a documentação dele saísse, ele não vai precisar dele, e Deus abençoou. Mas e você?
que você tem contado? Quais são os milagres? Quais são as experiências que você tem tido com o Senhor que você possa contar? Não dá para ter experiência de longe, irmão. Não dá para saber qual é o tempero da comida quando a gente olha no Instagram. A gente vê aqueles pratos, né? Fala, será que isso é bom? Será que isso é doce? Será que isso é amargo? Não dá para saber, porque é distante, é frio. Mas Jesus, ele fala assim, vinde e vede. Então, eles começaram ali a aprender com ele como viver. Mas foi só uma tarde, irmãos. Quantos dias da sua vida você trocaria por uma tarde com o Senhor? Algumas horinhas ouvindo o Senhor falar. Será que ele cantou algum hino? Será que Jesus deu risada de alguma coisa? Será que em algum momento ele ficou preocupado e o tom da sua voz ficou séria? Que presente precioso esse convite deu para aqueles 2 discípulos e o Espírito Santo de Deus nos dá nessa noite. Vinde verde. Pode vir, eu sou acessível. Pode vir que eu sou próximo. Não há barreira. Eu não sou um Deus distante. O véu do templo foi rasgado. Vem e vê como que eu vivo. Vem passar o dia comigo. Vem aprender de mim que sou manso e humilde. Aleluias. Existe aqui uma dinâmica clara, quase uma aliança. A nossa parte é segui-lo, a parte de Cristo é realizar em nós aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. Tem um monte de coisa que a gente não consegue fazer. A palavra de Deus diz, sem mim nada podereis fazer. E muitos outros textos. Mas, irmãos, às vezes nós nos dávamos melhor quando a gente estava em outras religiões, não é? Parece que era mais fácil. Parece que o jugo nos deixava mais escravizados. Parece que o medo é diferente do amor e da graça. Porque a palavra de Deus nos diz que existia um general que estava leproso. E tinha na casa dele uma menina judia. E ela disse assim, quem dera meu Senhor estivesse em Jerusalém, porque lá está o profeta. E esse homem ouviu essa história e falou, então eu vou lá. Quando chegou lá, nós conhecemos a história do general Naamã. Então o profeta nem saiu, falou, tudo bem, fala para ele ir até o Rio Jordão, 7 mergulhos. Ele saiu de lá bravo, irmãos. Ele levou ouro, prata, tecido caro, levou uma carta do rei. Talvez esse homem estivesse esperando o profeta dizer assim, você vai subir um monte de joelho com a pedra na cabeça 7 vezes, chegar lá em cima, você vai dar 15 pulinhos, 5 cambalhotas, matar 12 bezerros, 15 jumentos, vai estudar 9 línguas, vai cantar 10 hinos, orar 20 salmos, porque nós estamos acostumados com o sacrifício e nos esquecemos da obediência. E quando nós nos dispomos a obedecer e recebemos esse convite do Senhor, nós vivemos e vemos coisas maravilhosas. E alguém falou assim, meu Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para o Senhor não faria? O que são 7 mergulhos? Às vezes parece que a gente quer o jugo, né? A gente quer a proibição. Não pode mais saia rachada. Porque quando nós temos a liberdade de escolher a nossa saia ou a nossa calça, nós não escolhemos certo. Nós escolhemos ela curta, justa, que o irmão não pode nem abrir o olho durante o culto. Porque quando nós temos liberdade de usar o cabelo como nós queremos, aí nós queremos usar ele, o moicano aqui, eu com 47 anos, moicano. Queremos tatuar a testa, ou piercing até onde não se vê. Porque parece que nós não lidamos direito com a liberdade. Mas o Senhor Jesus, ele nos faz um convite muito simples. Vem aqui ver como que eu vivo. Vem aprender comigo como que é. Aleluias! No final desse pedaço, desses versículos que nós lemos, nós aprendemos 3 coisas. A primeira coisa, nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós aprendemos que fé não é perguntar, é ir e ver. Jesus não falou para eles, vão lá, perdão, irmãos,
Pega uma túnica, traz um azeite, vem, vamos lá, bora ali rapidinho. É assim, irmãos. Não mandou, falou para eles, volta em casa, veste uma túnica azul púrpura, uma sandália de couro, mas tem que ser couro bege, preto não pode, não tem isso. A fé, irmãos, é ouvir a palavra do Senhor e ir para ver. Por quanto tempo? Não sei. E o que vai acontecer? Não sei. Ele faz o quê? Obedece. Nós aprendemos que a fé é ir e ver, seguir Jesus com sinceridade, permitindo que Ele mostre como viver, se entregando a Ele e entregando o governo das nossas vidas a Ele. Então, quando eu vou e eu vejo, e quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, então agora eu preciso descansar. Nossa, muito fácil descansar. É difícil, irmãos. Todo dia o pecado vem e me chama. Não é uma vez por semana, né? Uma vez por mês. É todo dia. Mas aí a gente tem que parar e falar que a minha vida já não é mais minha. Eu tenho um dono e eu fui lá, eu vi como que ele vive e eu quero viver do mesmo jeito. E a terceira coisa que nós aprendemos é que uma vida com Cristo é uma vida de qualidade, é uma vida diferente. É uma vida onde os valores realmente são invertidos. Nós vivemos uma vida imediata, nós queremos agora, nós precisamos agora. Nós não aceitamos mais ou menos. Mas às vezes uma vida com Cristo é abrir mão do que nós queremos para viver o que Ele quer. Às vezes o meu marido fala assim para mim, você não quer fazer tal coisa para mim não? Eu falo, não quero não, mas eu faço sem querer mesmo. Não é toda hora, irmão, que eu quero levantar nesse calor do Chacão para passar uma camisa. E eu passo sem querer mesmo. É assim a vida do adulto. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa. Aleluias. E aí eu fiquei pensando, o que nós podemos ver quando nós vamos visitar o Senhor? O que nós vamos encontrar nessa casa simples? De um Deus, de um rei pobre. No meio de pescadores, cobradores de impostos, pecadores. Pessoas parecidas comigo e com você, né? Sem pecador, tá tudo certo, estamos em casa, porque também somos. A primeira coisa que nós, com certeza, veremos, se aceitarmos esse convite para ir e ver onde e como o Senhor vive, são vidas transformadas. Na carta que Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17. Esse versículo poderia ter sido escrito sobre mim e sobre você. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E o bandido? Não é mais bandido não, agora é pastor. E a prostituta? Não é mais prostituta não, agora ela adora a Deus. E aquele que comprava e não pagava, agora ele é fiel. Ele vai lá e fala, estou te devendo, parcela aí, me ajuda, porque eu sou um homem de Deus. E não vou andar de cabeça baixa. Os credores não vão chegar na nossa porta, amém, pastor Fábio? Não vão chegar, porque nós vamos viver dignamente. Porque quando nós vamos ao Senhor e vemos o que Ele tem feito, nós vemos vidas sendo transformadas. Nós vemos o dependente do crack. Ah, mas crack não tem jeito. Quem falou? Lá na outra igreja. Porque quando a pessoa vai, visita e passa algumas horas com o Senhor e entrega a governança da sua vida para ela, ela pode vir ao Pai e falar, faz 10 anos que eu estou limpo do crack. Porque quando nós visitamos o Senhor, nós conhecemos vidas transformadas. Porque quando nós visitamos o Senhor, nós conhecemos alguém que diz assim, ó, porque a irmã Sandra pediu uma ajuda para visitar a irmã dela. Graças a Deus, essa igreja socorreu. A irmã Sandra estava desesperada. Eu queria que a senhora fosse na segunda. Eu falei, meu Deus, é um pai tão parecido com meu pai quando estava com câncer. A mulher já saiu da UTI, minha gente. Tô achando que até eu vou lá no Pernambuco visitar ela daqui a um tempo. Quando a gente vai e visita o Senhor, é isso que a gente vê. Milagre. Aleluia. Quando nós vamos e visitamos o Senhor, nós vemos liberdade.
aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido nas partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele nos libertou, foi no inferno e tomou a chave da mão do capeta e falou: vai viver aqui de favor, porque eu sou Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno, põe o limite no mar, chama as estrelas pelo céu, e eu vim para dar liberdade aos cativos. Irmãos, essa história de que nós fomos, visitamos o Senhor, passamos um tempo com Ele, mas não conseguimos abandonar o pecado. Olha, eu quero te dizer, você visitou foi Genésio, não foi Jesus. E quando nós visitamos Jesus, amados, às vezes a gente está aqui, às vezes a gente vê o pastor Fábio com essa calma toda, que é uma bênção. Às vezes nós vemos o pastor Robson ministrando a palavra, a missionária Elaine dando um show de Bíblia, e a gente pensa assim: eu acho que a missionária Elaine nunca nem pisou no pé de ninguém. Deve ser essa calma, né, missionária Elaine? A pastora Diana tem uma cara de brava mesmo, ela deve ser. O pastor Robson, gente, ela deve dar até uns cascudos nele, porque esse homem é muito calmo. Não é assim não, nós somos todos pecadores. Spurgeon diz assim, ó: se você se juntar com alguém e essa pessoa for falar mal de mim, não se preocupe. Eu conheço coisas piores a meu respeito. Há muitos pecados, irmãos, que nós não podemos listar. Mas antes desses pecados, há um Deus que se fez carne para que nós fôssemos livres. Para que nós pudéssemos dizer a verdade. Se alguém te encontra aí e fala assim: nossa, mas você não era aquela menina lá que era tão namoradeira, tinha um namorado. Eu era mesmo, isso aí era do Velho Testamento. Essa daqui, ó, do tempo da graça, é liberta, é livre. Essa daí era quando estava debaixo dos pés do diabo. Essa daí era quando Deus que guiava a minha vida. Agora não. Eu fui, eu visitei Jesus, eu vi como ele vivia. Agora é diferente. Porque quando nós visitamos o Senhor, há liberdade. Quando nós vamos e visitamos o Senhor, quando nós vemos o que o Senhor tem feito, vidas transformadas, liberdade para andar de cabeça erguida. Irmão, ninguém vem usado pelo capeta contra o meu pecado. Eu mando os 15 infernos junto com o capeta. O meu pecado foi lançado no mar, esquecimento de Deus. Não lembra quem é você para lembrar? Vai para lá, jacaré. Aqui não. Mas isso porque quando eu visitei e passei um tempo com o Senhor, eu tive a minha identidade firmada em Cristo. Não sou mais escrava. Eu não sou bastarda. Eu não sou uma pessoa que entrou na festa de penetra. Eu sou filha. Apocalipse diz que eu vou ter um novo sobrenome. O meu nome está no livro da vida. E o seu também. Você devia se alegrar. Quando nós vamos, visitamos o Senhor, quando nós passamos um tempo com Ele, quando nós vemos o que Ele tem feito, nós temos a nossa identidade firmada, nós recebemos de volta dignidade. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Por favor. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que andeis, anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Próximo. Vós, está falando de mim e de você, tá? Não é do meu vizinho, não, é de mim, ó. Adriana, você que em outro tempo não era povo, mas agora é povo de Deus. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcancei misericórdia. É comigo que o Senhor está falando, é com você.
Amados, principalmente no meio dos nossos, é muito comum as pessoas falarem assim, ó. Vamos ver se você já ouviu isso. Fala que é crente, mas só fala. E quando a gente precisa, não ajuda. Prega bonito. Olha, anda com uma roupa de crente, mas nem se mistura mais com a gente. Não aceita não, filho. Volta no verso de número 9, por favor. Esse é o meu texto favorito da Bíblia. Às vezes eu falo de outros textos que esse é o meu favorito, né? Mas esse é também. Ó, ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar. Então nós somos representantes. Nós somos o quê? Resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Próximo. Nós, em outro tempo, a gente era a escória. Sabe o que significa não ser povo? Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir um filme do Tom Hanks, que ele sai de um país fictício na Europa e ele está vindo para a América do Norte. No meio do caminho tem uma guerra de Estado e o país deixa de existir. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele não pode entrar, porque o país de onde ele veio não existia mais e ele fica no aeroporto. Porque se não tem país, como que a gente recebe uma pessoa que não tem país? Se não tem país, o passaporte não é válido. Se não tem país, esse nome aqui não existe. Querido, era eu e você. Nós não tínhamos país, nós não tínhamos passaporte, nós não tínhamos identidade. Ele não podia nem voltar. Ele falou, então me põe num avião e manda de volta para o meu país. Que país? Que não existe mais. Era eu e você. Mas nós contamos 7 coisas que a palavra de Deus diz que nós somos. Você precisa tomar posse disso nessa noite. Você precisa firmar a sua identidade. Porque aí quando alguém falar, ih, rapaz, essa vaga aí não é para você não. Você fala, rapaz, você não sabe nada. Eu sou sacerdócio real. Eu faço parte do povo eleito. Nação santa. Você é de onde? Eu sou de uma nação santa. Quando nós vamos ao Senhor e nós vemos como Ele vive, é isso que nós enxergamos. O que Ele fez nas nossas vidas. Porque não existe evangelho que começa no outro. O evangelho começa em nós. A mudança começa em mim. Eu tenho um marido maravilhoso a partir do momento que eu resolvi ser uma boa esposa. Ainda não sou, mas estou lutando para ser. Mas no tempo que eu reclamava de um lado, ele reclamava do outro. Eu feria ele de um lado, ele me feria do outro. Nós nos judiávamos, magoávamos de um lado e do outro. Mas teve um dia que nós batemos um papo e falamos, vamos partir de hoje? Bora. Então você é a melhor esposa que eu puder. E ele disse, eu vou ser o melhor marido. Nós estamos lutando há uns dias aí já. Porque nós precisamos entender que primeiro começa em mim. Porque aí a gente faz o que o pastor Fábio falou que fez. Já pensou, pastor? Você com problema lá no banco. E aí a hora que você dobrar o joelho para ajoelhar, o diabo ia falar assim no seu ouvido. Tá vendo? Roubou o dízimo. Era a primeira coisa que o capiroto ia falar. Tá vendo? Não devolveu o que era do Senhor. Tá vendo? Que você não foi fiel no pouco. Mas quando a gente pode. Eu já oro com o envelope do dízimo na mão. Como é bom quando a gente pode olhar para nós mesmos e dizer assim, Senhor, eu sei, são muitos pecados. São muitas falhas, são muitas coisas para melhorar. São muitas coisas, Senhor, que não te agradam. Mas eu sei que hoje eu faço parte de uma nação santa. Porque um dia eu estava nas trevas, mas o Senhor me tirou para a sua maravilhosa luz. Quando eu recebi e aceitei esse convite, vem e vê. Bora ali rapidinho. Jesus, você hoje podia dizer isso.
Bora lá ver. Chega aqui. Um Deus simples, um Deus acessível, um Deus próximo, um Deus que não existe barreira. Aleluias. Então, nessa noite, eu quero fazer a pergunta que Jesus fez àqueles 2 discípulos. O que vocês querem? O que você individualmente quer? Se você estiver feliz e quiser seguir os frutos da sua vida e que não quiser saber nem aprender nada do Senhor, tudo bem. Fique tranquilo, pode seguir. Porque até isso Deus faz, Ele nos dá liberdade para escolher. Mas se você quiser, se você ficou com vontade, se você ficou imaginando como que é passar uma tarde com o Senhor, se você deseja viver a vida que Deus planejou para você, o convite de Jesus é muito simples e ele continua aberto. Venham e vejam. Amém? Aplauda o Senhor.